Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, começando hoje o capítulo 14. Permitam-me uma breve revisão dos capítulos 12 e 13 e também o porquê do tema do capítulo 14. O capítulo 12 é o capítulo da batalha. Primeiro, do dragão contra a mulher. O demônio contra a igreja. A mulher está grávida, prestes a dar à luz a um varão, é Jesus. Mas vem também uma outra batalha acontecer. Miguel e seus anjos contra Satanás e os seus subordinados. E Miguel sai-se vencedor. E o Senhor triunfa. Já não se encontra lugar no céu para o demônio, que parte furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ele se coloca diante da mulher, vai travar uma batalha contra a mulher, contra os descendentes da mulher, contra o filho da mulher. É a luta que vai se estender até o fim da história da humanidade. Aquela luta já profetizada, já prefigurada, já anunciada no capítulo 3 do livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, diz o Senhor Deus à serpente, a primitiva serpente, Satanás, chamada literalmente assim no capítulo 12, uma luta que vai se procrastinar, se estender até ao fim da história da humanidade. No capítulo 13, nós temos os dois rebentos do dragão. O dragão é o demônio no capítulo 12. No capítulo 13 temos as duas feras, o Império Romano e aquele que o governa. E vimos as múltiplas aplicações dessas realidades tenebrosas, algumas das manifestações de Satanás, alguns dos instrumentos do príncipe das trevas, de que ele ordinariamente se utiliza na história da humanidade para perseguir os cristãos. E agora, um capítulo onde o tema não é esse, mas exatamente o Cordeiro, é Jesus Cristo. E por que, depois de um capítulo 12, dedicado à luta entre o dragão e a mulher, e depois de um capítulo todo dedicado a duas feras, que com o dragão formam essa tríade satânica, essa mudança, agora já não se fala mais de Satanás, ele voltará a aparecer no capítulo 17, quando tratarmos da grande prostituta, caiu Babilônia a grande, e agora o foco não é mais Satanás, não é mais a luta, não é mais a guerra, não é mais a batalha, mas o Cordeiro. Na verdade, a resposta pode ser dada da seguinte maneira: o que acontece com aqueles que não se dobram diante do dragão e aqueles que não adoram nem a primeira besta, nem a segunda besta, aqueles que não servem, aqueles que não se submetem, aqueles que não reconhecem a autoridade da primeira fera, a autoridade da segunda fera, o que acontece com esses? Qual é o destino desses? Essa é a temática do capítulo 14. O capítulo 14 agora vai se dedicar àqueles que, nessa batalha, não obstante, malgrado toda a propaganda, toda a ação funesta, opressora, repressiva, violenta, no sentido de forçar as pessoas a adorarem o dragão, a adorarem a primeira fera e a segunda fera, eles não se dobraram à custa da própria vida, à custa do seu próprio sangue derramado. Os cristãos que enfrentaram essas três realidades tremendas e se saíram vitoriosos. E nós perceberemos no capítulo 14 que não se trata dos cristãos que já estão na glória, mas dos cristãos que ainda peregrinam
como aqui na terra. Esse é o tema do capítulo 14, que vamos iniciar agora com o versículo 1. Eu vi ainda, o Cordeiro estava de pé no monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Eu vi ainda, aqui estamos diante de uma afirmação de São João, autor, apóstolo e evangelista. Ele é o redator do livro. Ele tem uma outra visão. Vi ainda, quer dizer, além daquilo que ele já viu, ainda está vendo isso e vai ver muito mais. O que nos leva a concluir que as visões do Apocalipse foram muitas. Não foi uma cena apenas, não foi um ato apenas. É como se terminasse um ato e começasse outro, em cenários diferentes, vamos dizer assim. O Cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de São João Batista. E esse Cordeiro está de pé. Essa informação não é por acaso. Cordeiro que está de pé. Morreu, foi imolado e ao terceiro dia ressuscitou. Estava morto e agora está vivo pelos séculos dos séculos. Essa expressão, aliás, já aparece no capítulo 5, versículo 6 e no capítulo 13, versículo 8. Todos esses nós já vimos. Vamos dar uma olhada, por favor. Apocalipse 5, versículo 6, expressão que é recorrente. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Pode parecer até contraditório, como que imolado. Se está imolado, está morto. Atenção, como que? Está de pé, está ressuscitado, mas traz em si as suas chagas. Jesus no céu está ressuscitado, mas as chagas de nosso Senhor, gloriosas, estão no corpo dele. Um dia esperamos contemplar as chagas de Jesus, das suas mãos, dos seus pés, do seu lado. Lembram que Jesus ressuscitado disse o que para Tomé? Coloca o seu dedo na minha chaga, põe a mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Jesus ressuscitado, 8 dias depois da ressurreição. A primeira aparição foi com os apóstolos no cenáculo. São Tomé não estava. 8 dias depois, São Tomé estava e aconteceu essa cena, como nós já sabemos. Portanto, como que imolado? No corpo de Jesus, todas as chagas, gloriosas, por favor. Não vão estar com cicatriz, não. São chagas gloriosas. Chagas de um ressuscitado. Muito bem, como que imolado. Vejamos agora o capítulo 13, que terminamos de estudar no encontro passado, versículo 8. E hão de adorá-lo todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. No capítulo 5, versículo 6, como que imolado? Aqui é imolado. Essencialmente, não há muita diferença. Trata-se do mesmo Cristo que morreu e ressuscitou. Cordeiro de pé. Cordeiro de pé. Agora vejam a contraposição dessa expressão com Apocalipse 13, 3. Lembram que o demônio sempre se apresenta para as pessoas como uma caricatura de nosso Senhor Jesus Cristo? Vejam, uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas esta ferida de morte fora curada. As chagas de Jesus levaram-no à morte dele, e ao terceiro dia ressuscitou. Aqui nós temos uma caricatura. A primeira fera, o Império Romano, esteve prestes a ruir, mas conseguiu ainda uma sobrevida. Muitas foram as situações políticas, militares, econômicas do Império, que levaram o mesmo Império a
à beira da ruína, da destruição. E o império foi sobrevivendo. Uma caricatura do Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O Cordeiro estava de pé. Monte de Sião, ou Monte Sião, é o monte sobre o qual está a cidade de Jerusalém. O antigo Monte Moriá, onde Abraão ia imolar o seu filho obedecendo a ordem de Deus. Lembram? A ordem do Senhor Deus para que Abraão levasse o seu filho Isaque ao monte e o sacrificasse. Deus provou a fidelidade de Abraão. Foi exatamente no Monte Moriá. Esse monte é o Monte Sião, no qual está a majestosa, imponente cidade santa de Jerusalém. Pois bem, o Monte Sião é símbolo da presença poderosa e salvífica de Deus. Deus habita no Monte Sião. O Monte Sião no Antigo Testamento é uma referência imprescindível para a intervenção de Deus no arremate da história. Vamos dar uma olhada no livro de Joel, capítulo 3, versículo 5, a relação do Monte Sião, o monte sobre o qual está a cidade de Jerusalém, e a salvação de Deus. Deus vem salvar o seu povo a partir de Sião. A referência geográfica é o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o Monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. São João, que era um profundo conhecedor das profecias do Antigo Testamento, vislumbra o Cordeiro de pé. Atenção, a ressurreição de Jesus aconteceu em que cidade? Jerusalém, onde está o Monte Sião. O Monte Sião. E perto dele, 144 mil pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Essas 144 mil pessoas, nós já sabemos quem são. Já vimos no capítulo 7, vamos dar uma olhada, versículo 4, vejam. Ouvi então o número dos assinalados, 144 mil assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Não é o momento de voltarmos ao capítulo 7. Sabemos o significado de 144, é 12 vezes 12. E sabemos o significado de 1000, o número da plenitude, a grande quantidade. 144 mil são pessoas de todas as tribos, não só de Israel. Israel vai aparecer no capítulo 4, mas no mesmo capítulo 7, versículo 9, vamos dar uma olhada. Apocalipse 7, versículo 9, trata-se, na verdade, vejam Apocalipse 7, 9, de uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se de pé, postura de vitoriosos, não de derrotados. Postura de pessoas vivas, não de pessoas mortas. O significado sugestivo de estar de pé. Então vejam que interessante. No capítulo 7, essa multidão está de pé, vitoriosa. E no capítulo 14, o Cordeiro está de pé, também vitorioso. A conclusão é belíssima. Cristo venceu, e os que são de Cristo também venceram. Muito bem. Traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Esse texto também aparece no capítulo 7 do Apocalipse, também
estes estão vestidos com vestes brancas. No versículo 3 do capítulo 7, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. O sinal, a marca, esses pertencem ao Senhor, esses são do Senhor, esses o demônio não toca neles, nesses a fera, as duas feras não têm qualquer influência, qualquer poder. Esses são propriedade, esses são pertença, esses são posse do Senhor. Então é uma imagem, por favor, desses assinalados, esses que têm na fronte o nome dele, do Cordeiro, o nome de Jesus e o nome do seu Pai. Jesus é Deus como Pai. Aqueles que pertencem a Cristo pertencem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqueles que o Pai me deu, eu não os jogarei fora. E aqueles que vão a Jesus, vão por desígnio do Pai. O Pai os conduz a Jesus para que Jesus os leve ao Pai. Onde está o Cordeiro, está o Pai. Onde está o Pai, está o Cordeiro. O Cordeiro é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Uma alusão, mesmo que não apareça a pessoa do Espírito Santo, uma alusão à Santíssima Trindade. Muito bem, então, abre-se o capítulo 14 com essa cena fulgurante. É o capítulo que ilustra o destino, o termo da existência daqueles que aqui na terra não se dobraram diante do dragão e diante das duas feras. Versículo 2. Ouvia, entretanto, um coro celeste semelhante ao ruído de muitas águas e ao ribombar de potente trovão. Esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras. Esse canto, esse coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas e ao ribombar de potente trovão, já apareceu no capítulo 5. Vamos dar uma olhada nos versículos de 9 a 10. Veja no versículo 6 quem são os protagonistas desse capítulo. 4 animais, já sabemos quem são, os representantes da natureza. Os anciãos, que são 24, 12 mais 12, os representantes da antiga e da nova aliança, já vimos isto. E eles estão, versículos de 9 a 10, cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus ao preço de teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e raça, e deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Bem, o canto já é conhecido. Quem está cantando já sabemos, e seria ingênuo excluir os anjos também desse coro. Se é coro celeste, a corte celeste não é constituída apenas de pessoas humanas, mas também de anjos. Os coros angélicos, coros humanos e coros angélicos, integram o coro celeste, isto é, de todas as criaturas que se encontram no céu, não apenas seres humanos, mas também seres angelicais, anjos. Muito bem, esse coro que eu ouvia era ainda semelhante a músicos tocando as suas cítaras. Trata-se de uma melodia encantadora, fascinante, que não nos foi dado, não nos é dado imaginar tamanha a sua intensidade, a sua doçura, a sua candura, o seu fascínio, a sua suavidade, porque é o canto dos redimidos, é o canto dos eleitos. Portanto, é algo que ultrapassa em beleza, em intensidade, em fulgor, e que fascina infinitamente o nosso coração, do que um coral
de seres humanos entoando uma sinfonia ou um belo canto no maior dos estádios ou dos teatros. É algo muito mais belo do que qualquer apresentação de algum coral, por mais famoso que ele seja na face da vida. Versículo 3. Cantava como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender este cântico, a não ser aqueles 144 mil que foram resgatados da terra. O versículo 3 é como que um desdobramento do versículo 2. Esse cântico novo, ele já foi citado. Os 4 animais que aparecem no capítulo 7 já foram citados. Os anciãos, que sabemos que são 24, já foram citados. Ninguém podia aprender esse cântico. Mas, Dom José, não há uma maneira de nós imitarmos esse canto aqui na terra? São Paulo, na primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, explica por que ninguém consegue aprender este cântico. E é como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas que nossos ouvidos não ouviram. Nós não temos a mínima ideia. Talvez tenhamos a mínima da mínima ideia do céu, apenas baseados naquilo que a palavra de Deus diz sobre a glória, o que é muito pouco. Agora eu vou dar um motivo para vocês, para que convenha que nós não saibamos, que nós não escutemos essas coisas celestes. O motivo é um só. Se nós escutássemos essa beleza, se nós ouvíssemos, não quereríamos mais ficar aqui. Eu quero ir para lá. Se nós contemplássemos a beleza do céu por um minuto e depois voltássemos para cá, francamente, eu vou dar uma ideia, uma comparação um pouco ridícula. O primeiro modelo de computador que apareceu na face da Terra, acessível às pessoas, chamava-se XT. Se perguntarmos aos nossos jovens hoje, que usam iPad, iPod, enfim, WhatsApp, essas coisas portáteis, eles diriam: o que é isso, computador XT? Computador XT era uma parafernália grande, sabe, aquela coisa lenta, que fazia alguma coisa, mas com muita lentidão e era muito limitado. Os nossos computadores de hoje são pequenos, rápidos, modernos, práticos e assim por diante. Quem usa um computador desse e se sujeita a usar um XT, vai dizer: isso é uma carroça velha, isso é uma coisa ultrapassada, eu não quero usar isso. Péssima comparação. Se nós tivéssemos uma experiência de 1 segundo do céu e voltássemos para a terra, se fôssemos transportados por êxtase para a glória e vislumbrássemos o que São Paulo vislumbrou, ele que disse que foi levado ao 5º céu, o nosso desejo era constantemente: eu quero ir embora, eu não quero mais ficar. Lá é bom demais. É aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Por isso a sobriedade. Por isso não nos é dado contemplar antecipadamente, porque senão a gente perderia o gosto de viver aqui na terra. São Paulo diz algo parecido: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O meu desejo é partir e estar com Cristo, o que seria muito melhor para mim. Vamos dar uma olhada em Filipenses, capítulo 1,
versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Persuadido disto, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito vosso e consolação da vossa fé. É significativo que ele diz: eu ficarei por minha causa, eu ficarei para consolo meu. Não, ficarei por causa de vocês, porque se dependesse de mim eu já estava lá. Ele teve uma contemplação da glória, ele foi transportado para o céu e disse: eu ouvi palavras que não é dado pronunciar a nenhum ser humano. Ele foi proibido de dizer aquilo que viu e que ouviu. E aí a gente pode conjecturar: por que será que nosso Senhor proibiu, não diga nada para ninguém? Será que porque lá é tão bom, tão belo, tão encantador, que se São Paulo descrevesse, ninguém mais queria ficar aqui? Ah, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, Jesus me leve, Jesus me leve, Jesus me leve. Não sabemos. O fato é que a palavra de Deus é sólida. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. São João vai dizer isso no versículo 3 de uma outra forma. Ninguém podia aprender este cântico, a não ser aqueles 144 mil que foram resgatados da terra, foram tirados da terra, já estão na glória. Muito bem. Próximo versículo. Agora, por favor, caríssimos homens solteiros, caríssimos homens casados, caríssimas mulheres solteiras, caríssimas mulheres casadas, vamos agora ler e explicar um versículo que é muito mal interpretado pelas pessoas e que ao longo da história da igreja tal interpretação chegou ao absurdo de dizer que o matrimônio é pecado, que o sexo dentro do matrimônio é pecado, qualquer manifestação sexual é pecaminosa, o sexo é obra do demônio. Houve quem dissesse isto, houve quem sustentasse isto, e infelizmente, graças também a esse versículo da Escritura que vamos ler e interpretar agora. Cuidado, estejam atentos com a leitura e com a interpretação que nós vamos dar, que é a interpretação da igreja, e é uma interpretação segura porque é respaldada por outros textos da Escritura. Versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens, como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Estes, nós já sabemos quem são, os 144 mil, os eleitos, aqueles que estão na glória, aqueles que estão entoando o cântico novo, aqueles que estão de pé do lado do Cordeiro imolado, que também está de pé, aqueles que entoam um cântico que ninguém podia cantar, a não ser aqueles que estavam assinalados, os que foram resgatados da terra. Muito bem, para provar que a palavra de Deus, que o Novo Testamento não abomina, não sataniza o ato sexual dentro do matrimônio, é conveniente citar um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 7, de 3 a 5. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. Todos vocês sabem o significado de cumprir os deveres. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa.
Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Então, a abstinência do sexo no matrimônio deve ser por pouco tempo e com o consentimento dos dois. Mas pouco tempo. Casados, muito tempo sem sexo, a fustigação de Satanás vai levar um a fazer besteira, o outro também. E geralmente a experiência mostra fora do matrimônio. São Paulo é de uma sabedoria tremenda. Casou, ordinariamente é para fazerem sexo. Ordinariamente. Não fiquem sem sexo muito tempo. Se quiserem ficar sem sexo, é por pouco tempo e com o consentimento dos dois. Depois voltem a se unir. Outra prova de que o casamento é uma bênção das muitas, além da palavra de Jesus, o que Deus uniu, o homem não separe. Ainda no mesmo capítulo, 1 Coríntios 7, versículos de 8 a 9. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu, mas se podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. É um conselho do apóstolo Paulo. Quer ficar solteiro? Guarde a continência. Se não consegue, que se case. Conselho ótimo para os namorados. Senhora namorada, solteira, cristã, católica, diga isso para o seu namorado. Meu namoro tem que ser na santidade. Não vai ter sexo antes do casamento. Agora, rezem, se esforcem, evitem as ocasiões de pecado. Se não conseguem, estão subindo nas paredes, sei lá, já estão pegando fogo. São Paulo usa o verbo abrasar-se. Se não conseguem guardar a continência, então é melhor casar-se do que abrasar-se. O conselho não é de Dom José, por favor, é da palavra de Deus. Versículo 9: se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Pois bem, isso para mostrar que a palavra de Deus em nenhum momento sataniza o ato sexual dentro do matrimônio. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. São palavras do Senhor no livro do Gênesis. E Jesus as ratifica no capítulo 19 de São Mateus, dizendo: o que Deus uniu, o homem não separe. Então, se é assim, esse texto é simbólico. Não pode ser interpretado ao pé da letra. E esse simbolismo evoca que ideia? Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Esposa casta, esposa pura, esposa virgem. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Estas virgens representam a própria igreja. A própria igreja. Capítulo 3, versículo 4, ainda do Apocalipse. Lembram da mensagem à igreja de Sardes? A mensagem à igreja de Sardes
Esse texto nos ajuda a entender quem são essas virgens do capítulo 14. Apocalipse 3:4. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. A contaminação aqui é o pecado. A igreja virgem, a igreja intocada, a igreja não profanada, a igreja pura, a igreja santa, a igreja imaculada. Os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Mulheres, mas o texto é muito claro. Mulheres. No livro do Apocalipse, por favor, capítulo 17, versículo 3. Que mulher é essa? Dom José, uns dizem garotas de programa, outros dizem prostitutas, outros dizem mulheres da vida, etc. Não se contaminaram com mulheres. Que mulheres são estas, Dom José? Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundícia de sua prostituição. É uma mulher prostituta. Só que não é mulher de carne e osso, por favor. Não é mulher de carne e osso. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico. Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e esta visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: por que te admiras? Eu mesmo vou te dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu viste era, mas já não é. E assim por diante. Portanto, estes, os 144 mil, os eleitos, os que estão na glória, não se contaminaram com as mulheres, aquelas que carregam consigo as abominações, aquelas que arrastam as pessoas à perdição. No capítulo 17, por favor, no capítulo 17, fala-se do Império Romano. A mulher. Se no capítulo 12, a mulher é a igreja, no capítulo 17, a mulher é o Império Romano. Então, cuidado com o simbolismo. Mulheres, há muitas mulheres no livro do Apocalipse. Mulheres boas, mulher por excelência, a igreja, e mulheres que personificadas no capítulo 17, a grande prostituta, a mulher da vida, desculpem a expressão forte, a mulher vadia, de vadiagem, que anda por aí para seduzir, para enganar, para corromper as pessoas. Lembrem-se que a mulher é a fera, e a fera está a serviço do dragão. Reparem como as coisas agora começam a se juntar. O sentido, à medida em que o livro avança, as coisas vão se tornando muito mais claras. Virgens, linguagem figurada. A igreja como um todo, ela é a esposa virginal do Cordeiro. Já vimos os textos, vamos ver, meu filho, por favor. Depois disso vi uma grande multidão, Apocalipse 7, 9, que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. A virgindade, no capítulo 14,
aqui se identifica com pureza, vestes brancas. Não é virgindade, privação do ato sexual. É uma virgindade de outra ordem, de outra natureza. Pureza. A igreja não se contaminou com a sedução da prostituta, a mulher do capítulo 17, fera do capítulo 13, a serviço do dragão do capítulo 12. Está claro? Eu vou insistir, eu vou mastigar isso para que nenhuma interpretação absurda seja tirada de vocês aqui, de vocês que nos acompanham pela internet. Apocalipse 21:2, já lemos. Eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, vejam, esposa, como uma esposa ornada para o esposo. A igreja é a esposa. Nos lábios de Jesus, nós tivemos uma parábola que compara Jesus Cristo, noivo, com o noivo, e a igreja com as noivas. Lembram a palavra das virgens prudentes e das virgens imprudentes? O noivo entrou, fechou a porta e começou a festa. As núpcias do Cordeiro. Cristo é esposo e é também o Cordeiro. Apocalipse 21:9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: vem e vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Esposa. A ideia, portanto, de esponsal. A esposa é desposada pelo Cordeiro, que é Jesus Cristo. O Espírito e a esposa dizem: vem. A esposa pertence a Cristo. A esposa antes de Cristo não foi desposada por ninguém, e depois que foi desposada por Cristo, permaneceu fiel a Ele. É a ideia de pureza, de incolumidade. Aqueles não se misturaram, não fizeram sexo com mulheres. Já sabemos quem são essas mulheres. É no sentido simbólico. Muito bem, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Muito bem, voltemos. Não se contaminaram com mulheres, já sabemos o significado. E essa é a atitude oposta dos condenados. Se a igreja não se contamina com a prostituta, Império Romano, que está a serviço da besta, com a sua idolatria, com suas seduções, com suas mentiras, com seus engodos, com seus embustes, e hoje nós podemos dizer, com filosofias enganosas, com doutrinas pérfidas, com ensinamentos, com sistemas, com regimes enganadores, opressores, que massacram, que oprimem, que impedem a profissão de fé em Jesus, o conhecimento da verdade que é Cristo. Quem não se sujeita, quem não se alia, quem não se dobra, esse é semelhante aos virgens que não se contaminam com mulheres, porque eles pertencem à igreja, que é a esposa pura, que é a esposa santa, que é a esposa virgem intocável. O pecado não toca nela. Creio a igreja una, santa, católica e apostólica. São as notas características da igreja. Vamos ver a atitude oposta dos condenados. Apocalipse 17:2. Com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Reparem que aqui nós temos um linguajar quase que sexual. Luxúria, nós sabemos o que é, depravação sexual. Só que aqui é no sentido simbólico. O capítulo da mulher depravada, a prostituta, o império, que inebria os habitantes com o vinho de sua luxúria. Tudo linguagem figurada, tudo linguagem simbólica. Então, eles se contaminaram. Como que se uniram sexualmente? Como que, por favor? Ao se aliar, ao aceitar, ao obedecer, ao integrar as fileiras do império, o ser humano se contamina e se inebria com a luxúria dessa mulher. Há como que um ato promíscuo, como que sexual.
dos condenados. Foram inebriados, foram seduzidos pelo vinho da luxúria dessa mulher. Apocalipse 18:3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Dá até a impressão de que, de um harém, de um bordel, onde todo mundo bebe, todo mundo se embriaga, e com o vinho lá nas alturas, na cabeça da pessoa, vem toda sorte de depravação. É uma linguagem simbólica que evoca precisamente isto. A grande capacidade que o Império Romano tem de inebriar, fazer a cabeça, sei lá, vamos usar a expressão mais nossa, de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, a ponto de elas ficarem completamente inebriadas, embriagadas, ensandecidas de paixão, de loucura, de todos os ímpetos da paixão, de paixão pelo império que é a fera a serviço do dragão. Apocalipse 18:9. Hão de chorar e lamentar-se por sua causa os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram, quando avistarem a fumaça do seu incêndio. Contaminação aqui moral, que é muito mais do que contaminação sexual. Claro que uma pessoa que faz sexo com alguém contaminado se contamina, é evidente. Só que essa contaminação, essa virgindade, todas essas expressões no Apocalipse que evocam ato sexual, significam muito mais do que contaminação sexual. Claro? Então, alguém que queira enxergar nesses verbos contaminar, inebriar, luxúria, etc., doenças sexualmente transmissíveis, eu devo dizer que não está excluída essa interpretação. Só que o texto fala muito mais que isso. Contaminação não é apenas do ponto de vista sexual. Estamos diante de algo muito maior, muito mais assustador, de grandes proporções. Isso ultrapassa o ato sexual entre um homem e uma mulher, ou entre duas pessoas do mesmo sexo. Aqui estamos na luta contra o poder das trevas. O demônio contamina, o pecado é causa de contaminação. Virgindade significa eu não me sujeito, eu não compactuo, eu não me dobro, eu não me sujeito ao demônio, autor do pecado. Apocalipse 19:2. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Mais um texto que mostra que prostituição aqui não é do ponto de vista sexual, que contaminação não é do ponto de vista sexual, pelo menos não é apenas, por favor, apenas, também é, mas não apenas. Esses textos foram importantes para deixar bem clara na cabeça de vocês a convicção de que estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Não se refere a ato sexual, não abomina, não sataniza o ato sexual dentro do matrimônio, porque querido por Deus. Foram resgatados dentre os homens. A ideia do resgate nós já sabemos. Alguém que estava sob o domínio de um sequestrador e foi tirado. Alguém pagou o preço do resgate e o tirou desse domínio, o domínio do dragão, a primitiva serpente e Satanás. Sobre isso, vamos dar uma olhada na 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, a ideia de pagar o resgate. Você é posse, você é propriedade, você é pertença do demônio. Ele é o seu dono. Mas alguém veio e pagou o preço alto do resgate, porque fostes comprados por um grande preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós vivíamos na prostituição, vivíamos nas trevas, vivíamos no pecado, vivíamos na ruína, vivíamos no inferno. E o Senhor teve compaixão dos homens, enviando o seu Filho. O preço que o Filho pagou pelo nosso resgate foi o preço do seu sangue. Esse é o preço alto com o qual Jesus nos comprou. Fostes comprados por um grande preço. Muito bem. Versículo 5. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Coração puro é um coração virgem. Palavras puras, palavras virgens. Irrepreensíveis. Castidade, que é diferente de virgindade, é uma obrigação para todos, casados e solteiros. Castidade é sinônimo de pureza. E pureza, no Apocalipse, é sinônimo de virgindade. A alma virgem, que não foi tocada pelo pecado, que não foi manchada pelo pecado, que não foi contaminada pelo pecado. Mas depois do batismo, se eu cometer pecado, como é que eu faço para que a minha alma volte a ser virgem? Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Do ponto de vista espiritual, nós podemos readquirir a virgindade da alma. É aquilo que Jesus diz: bem-aventurados os que têm um coração puro. Coração puro. Os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5. É dessa virgindade que nós estamos tratando no capítulo 4 e no versículo 4 e no versículo 5. Em sua boca não se achou mentira. Sabem por quê? Porque a mentira é do diabo. O diabo é pai da mentira. João 8,44. Que frase importante é esta: vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nos santos, nos virgens, nos não contaminados com a embriaguez, com o vinho da luxúria da mulher, com a sedução do demônio, com as mentiras do demônio. E o pecado é a mentira por antonomasia, a mentira por excelência, a mentira por definição, a mentira por qualidade originária. Em sua boca não se achou mentira. E são pessoas em quem se pode confiar. Aqueles irrepreensíveis, os santos, pode-se confiar neles. Vamos a alguns textos. Mateus 5,37. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Os santos atingiram a medida plena a que pode chegar o ser humano, a perfeição. Aliás, é o último versículo do capítulo 5 de São Mateus: sendo perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Os santos atingiram a perfeição. Tiago 5,12. Antes de mais nada, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem empregueis qualquer outra fórmula de juramento. Que vosso sim seja sim, que vosso não seja não. Assim não caireis ao golpe do julgamento. Isso nos vai lembrar outra palavra de Jesus: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo mais procede do maligno, procede do demônio. Para Jesus não existe essa: eu juro por Deus, juro pela aba do chapéu do Padre Cícero, juro pela túnica do Padre Pio, juro pelo hábito de irmã Dulce. Quem utiliza esse expediente pode concluir que é um mentiroso de mão cheia,
Porque quem chega a evocar tais pessoas é porque sua palavra não é mais digna de credibilidade. Mas quem é sempre verdadeiro diz sim, e não vou jurar para que você acredite em mim, porque eu nunca menti, e você nunca me pegou na mentira. E quando eu disser não vou jurar por ninguém, muito menos por Deus. Lógico que isso não se aplica quando estamos em juízo. A igreja, no catecismo da Igreja Católica, admite que em situações especiais, como por exemplo em juízo, se possa fazer na justiça e na verdade o juramento, eu juro por Deus, mas isso é uma outra questão. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo, imaculado e sem defeito algum, assim como o Cordeiro, assim como a esposa, aqueles que fazem parte da esposa, aqueles que integram a esposa, aqueles que são a esposa, todos os fiéis que já estão na glória, são irrepreensíveis. Neles não se acha nenhuma mentira, até porque no céu não há espaço para mentira. E com esse texto eu concluo o encontro de hoje. Vamos dar uma olhada, por favor, Apocalipse 22, de 14 a 15. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. Olha aqui de novo a ideia de virgindade, a ideia de pureza, de incolumidade moral e espiritual. Vestes brancas, não contaminadas, e virgindade lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Agora, o mais importante, fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Pronto. Isso ilustra bem o versículo, volte um pouco, Tiago, meu filho. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Então, na próxima semana, esperamos, com a graça de Deus, continuar o nosso estudo a partir do versículo 6. Boa noite.